Eu sou responsável pelo Laboratório de Neurociências e Comportamento da UFPA, Universidade Federal do Pará, que funciona dentro do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento e que sucedeu um outro laboratório que eu tinha quando era professor da Unesp, professor da Unesp durante 12 anos, que era o Laboratório de Psicopatologia Experimental, né, e Psicobiologia. O objetivo do laboratório, basicamente, é o estudo de modelos animais e de elementos que são modulatórios da aprendizagem e do comportamento geral. Então, nós estudamos basicamente processos emocionais e, mais recentemente, alguns elementos ligados à tomada de decisão e coisas do tipo. Para isso, nós trabalhamos com dois grupos de pesquisas. A primeira, voltada para desenvolvimento de modelos, que nós fazemos psicometria, né, parametria, né, no caso, dos modelos animais, que é o controle de estímulos para tentar encontrar o modelo ótimo que dá a melhor resposta e as melhores respostas farmacológicas naquele modelo animal. E com humanos, nós temos trabalhado com judô, utilizando como modelo animal para estudo de agressão, lutas de maneira geral, mas especialmente judô. E, em paralelo a isso, nós temos desenvolvido algumas coisas com psicometria e com a aplicação desses conceitos em situações de animais em situação natural. Por exemplo, personalidade em cavalos selvagens e semi-selvagens. E nós temos diversos laboratórios associados, já que a maior parte dos laboratórios nas universidades brasileiras, eles são concentrados na figura de um professor que acaba concentrando os alunos. A origem dos alunos é bastante diversa. Eu tenho psicólogos, mas eles não são majoritários no grupo. Há muitos biólogos, fisioterapeutas, educadores físicos, veterinários, biomédicos, né, que trabalham comigo. Atualmente eu tenho, inclusive, advogados, trabalhando com algumas questões relativas à representação social e medidas de efeitos da estrutura do estresse devido ao Covid na psicologia, usando psicologia positiva. No momento, nós estamos com um projeto grande que é coordenado por um colega que coordena outro laboratório, o Janari da Silva Pedroso, o LADES, Laboratório de Desenvolvimento e Aprendizagem Social, e nós estamos, então, com um projeto sobre impacto da Covid, utilizando psicologia positiva, que deve gerar alguns produtos. Os principais produtos que nós temos são o desenvolvimento de modelos animais, utilizando zebrafish, paulistinha, principalmente, para estudo farmacológico, triagem de drogas e coisa do tipo, e o desenvolvimento, a padronização e a adaptação de escalas para uso na população brasileira. Bem, eu costumo dizer que eu sou analista do comportamento, mas eu não sou um behaviorista, né? Por dois motivos. Primeiro, porque eu não tenho uma adesão aos princípios de reduzir grande parte do comportamento à estrutura da aprendizagem, como acontece em grande parte do behaviorismo. E segundo, porque o meu interesse principal não está circunscrito àquilo que normalmente a análise do comportamento brasileira faz. Agora, o trabalho que eu faço é basicamente controle de estímulos. E eu costumo falar que a falecida Maria Amélia Matos, que foi minha professora também, ela iria discordar do jeito como eu descrevo as coisas, mas não do jeito como eu coleto os dados, porque basicamente o que eu faço é controle de estímulos. Eu considero que a análise do comportamento para esse tipo de pesquisa, um ferramentário essencial na ideia de que você está buscando as propriedades do estímulo, o conjunto de propriedades do estímulo que controlam uma determinada resposta. E é isso que nós fazemos, seja na psicometria, seja na parte de parametria de modelos animais, por um lado. Por outro lado, a análise do comportamento dá também a possibilidade de você aplicar o mesmo tipo de raciocínio na parte da análise que nós fazemos em colaboração com outros laboratórios, como o Laboratório de Neuroendocrinologia Experimental e de Bioquímica, de buscar qual é a partícula bioquímica ou neural que controla. Em última instância, a nossa pergunta é, nós temos um comportamento complexo, por exemplo, a ansiedade, que é medido dentro de uma situação experimental que nós tentamos
reduzi-la a seus elementos constituintes. Por exemplo, a coisa mais importante que eu acho que nós fizemos no laboratório, na minha carreira, foi a preferência claro-escuro para o zebrafish, que é um testezinho de ansiedade, que é o segundo teste mais utilizado com o zebrafish, com paulistinha, no mundo. O que nós fizemos nesse teste? Primeiro, nós fizemos a parametria do teste. Então, nós variamos o tamanho da caixa, coluna d'água, largura, horário do dia, tal, até encontrar aquele conjunto de propriedades do estímulo que dava uma resposta ótima para o nosso teste. Depois, nós fizemos a parte de parametria farmacológica e neurológica que estamos fazendo ainda. Então, o uso de diversas drogas para tentar saber que mecanismos que sustentam essa resposta de ansiedade, do tipo ansiedade, nesse peixe. E agora, mais recentemente, colaboração com o laboratório de neuroanatomia, quais áreas do cérebro do peixe, que são, e sua homologia, se são as mesmas que são homólogas daquelas que controlam isso em mamíferos. Então, em última instância, o raciocínio é sempre de controle de estímulos, seja para fora do organismo, seja para dentro do organismo. A mesma coisa vale na parte de psicometria. Por exemplo, fizemos, em colaboração com outro grupo, a padronização de um teste de apego para pais, né? O que nos interessava? Esse teste foi proposto por um autor australiano e a primeira coisa que fizemos foi garantir que nós tivéssemos o mesmo padrão de resposta no Brasil. Feito isso, o que nós fazemos? A gente vai ver quais são os componentes principais, o que está controlando aquela resposta, como que isso ocorre, assim. Verificamos que o teste, tanto a versão australiana quanto a nossa, ela apresenta uma certa barriga, ou seja, a resposta que a gente está adquirindo com o teste, pensando nele como um estímulo complexo, ela é meio misturada de alguns afetos diversos, que não só o apego. Então, existe uma aluna hoje pegando esse teste, tentando desenvolver uma escala mais enxuta e que seja centrada na medida apenas do apego do pai pela criança. A carreira, o que eu acho da carreira? Eu acho que a carreira ela ainda é passível de ser desenvolvida no Brasil. Se você tiver a possibilidade de fazer uma carreira em outros países, isso pode ser bom. No entanto, é necessário que a gente faça um tipo de pesquisa, que seja adaptada à condição flutuante do ponto de vista de financiamento. Eu tive projetos grandes que eu tive aprovados quando estava em São Paulo e mesmo quando vim para cá. Mas o que acontece no Brasil é que você costuma ter ciclos de 7 a 10 anos de financiamento corrente para pesquisa e depois seca. Para nós que trabalhamos com comportamento, nós temos a vantagem que a nossa pesquisa é barata, já que ela depende basicamente de papel e caneta, no caso de humanos, de gente treinada para olhar. Hoje você tem câmeras que eram muito caras quando comecei a fazer pesquisa. Eu me lembro que meu primeiro financiamento foi quase inteiro para comprar uma câmera, né? Na época, uma câmera, um videocassete e uma televisão. E hoje, qualquer celular tem uma qualidade de vídeo melhor e tem ferramentário gratuito. Eu acho que é importante para o cientista que vai entrar que ele pense naquilo que ele está pesquisando, não em termos de tecnologia, mas em termos de perguntas específicas. Eu consegui estruturar, talvez, uma carreira inteira, basicamente em cima de 2 perguntas. A primeira é como é que eu estruturo modelos para estudar as patologias em situação experimental. E quando eu falo desse jeito, isso cabe em tudo que eu fiz com ratos, lá no meu mestrado, meu doutorado, depois dele, o que eu fiz com peixes nos últimos 20 anos, o que eu tenho feito com lutadores, judocas, também cabe nisso, desconto temporal, e os trabalhos com outros animais, como, por exemplo, caranguejos ou cavalos, ali. Dentro desses modelos animais, eu centrei em 2 grupos de patologias do grupo neurótico, eu sempre falo. Eu estudo agressão, ansiedade e depressão. E eu consigo sobreviver ainda produzindo, porque basicamente o que eu preciso é de um cérebro que tem ideias. Isso é mais fácil. Eu não tenho grande dependência de grandes equipamentos ou de grandes financiamentos. Eu considero que o problema que nós temos básico da carreira e que eu hoje faria diferente seria, primeiro, estabelecer parcerias mais duradouras e mais sólidas com grupos dentro do Brasil e no exterior. Nós temos uma tradição brasileira, como não tem cátedra, todo mundo é catedrático de si mesmo.
E cada um acaba formando um grupo de alunos, de pequenos colaboradores que trabalham entre si, e você acaba não dividindo o trabalho. E na tradição específica que eu fui treinado, que é do behaviorismo e da psicobiologia brasileira, nós temos uma tradição de que nós perseguimos um grau de perfeição nos trabalhos que torna difícil publicar o que nós temos de bom. O ótimo, para nós, é inimigo do nosso bom. Então, pensar em perguntas menores que sejam respondíveis naquele momento, sejam publicáveis, para garantir que você tenha fluxo daquilo ali. E acho que o primeiro ponto é esse. A segunda coisa que eu faria diferente seria estabelecer um contato maior com pessoas. Eu tenho esse contato, mas seria mais estreito, que não são da área do comportamento. Entender que a pesquisa em comportamento, ela se espraia para outras áreas que podem conversar, que são áreas afins, que vão desde áreas de saúde até áreas de pesquisa básica. E a terceira coisa, essa eu fiz, é se livrar um pouco da nossa carga teórica e, ao mesmo tempo, estudar os clássicos. Eu tenho percebido hoje dois movimentos contraditórios na psicologia, particularmente. Por um lado, os psicólogos são cada vez mais pessoas que têm uma identidade muito forte com determinadas teorias ou grupos de teoria, ou até com subgrupos de teoria. A gente vê hoje que os terapeutas da terceira onda, que eles defendem ardentemente o subgrupo da teoria que eles fazem. Por outro lado, há uma falta de leitura, de pesquisa básica e dos clássicos. Então, muitas vezes, isso leva a uma repetição de padrões. Eu tive uma discussão com um colega, né, mais novo que eu, que estava me contando uma intervenção que ele estava fazendo organizacional. Eu falei para ele, olha, é um esquema de razão progressiva. Ele falou, não é. Eu digo, é. Isso está lá no Skinner, no Schoeffer. Né? Ele, não. Aí eu fui pegar o livro do Schoeffer e mostrei. Não, mas é diferente, porque eu tenho meus reforçamentos são emocionais. Eu digo, aqui também. Ou você acha que o animal pegou a emoção dele e deixou de lado para aprender na caixinha de Skinner? Né? Então, eu acho que falta um pouco isso de voltar para os clássicos, de voltar... Claro, né? No caso, a maior parte da tua audiência deve ser de análise do comportamento. Então, começar com o Catânia, não tem dúvida. Você tem que se enfiar no Catânia, do Milans. Mas vai ver o Schoeffer, vai ler o Thoman, vai ler as discussões do Ru, não acredita só no que o Skinner falou deles. Né? E aí a gente vai ter uma leitura de comportamento que se espraia para outras coisas que tradicionalmente a gente passa batido nos estudos. Essa parte eu consegui fazer, eu aprendi muito com o grupo da etologia, muito com amigos cognitivistas clássicos e cognitivistas mais modernos, assim. E acaba que você consegue olhar o comportamento como tudo que um organismo faz. E isso dá para o comportamento uma dimensão de fatias e de áreas que transcende as meras teorias. Ou seja, eu começo a falar dos fatores emocionais, não como um epifenômeno, cofenômeno, mas como um elemento que estrutura outras respostas. E eu posso também olhar para o comportamento de maneira transversal entre as espécies. E aí, quando eu vejo um comportamento, uma ciência do comportamento, ela é uma ciência do comportamento humana. Ela é uma ciência do comportamento de qualquer animal, onde eu consigo entender que uma alga azul, quando ela nada no mar, para sair de uma região que tem um pH que não está favorável, a salinidade que não está favorável para ela está apresentando um comportamento extremamente complexo de esquiva. Né? E que essa esquiva, aí alguém vai dizer, não, mas cadê o aversivo? O aversivo é salinidade. Eu tenho a resposta claramente do animal nadando, e eu posso usar, inclusive, isso para mostrar padrões de aprendizagem ali. Agora, esse animal não tem sistema nervoso. E aí a gente encontra a nossa conversa. Como que é? Então ele não pode ter uma representação, aqui está salgado. E aí eu começo a entender que essas camadas de estudo do comportamento em si mesmo, a resposta comportamental, das simbolizações, das representações, tal, elas estão ligadas a um grau de complexidade do sistema nervoso e da própria estrutura desse comportamento que permite que eu vá assumindo, que eu tenha esquiva do mesmo jeito quando eu... Hoje, como todo mundo, eu me sinto desconfortável na entrevista. E eu estava começando a ir para casa e estava começando a fazer outras atividades que era para... Estava me esquivando da entrevista.
Mas aí eu tenho uma série de camadas em relação ao alga azul, mas com o mesmo sentido.